Do livro Vinha de Luz, capítulo 114 de 180, O Quadro Negro, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. O Quadro Negro. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Jesus, João 16, 4. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor, por máxima glória, em todas as situações do apostolado evangélico, e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro,
que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Emanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com a lição O Quadro Negro. Emanuel utiliza esta passagem evangélica dita por Jesus. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Esta passagem evangélica, como diz aqui Emanuel, referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Emanuel está dizendo que essa passagem dita por Jesus, que estava dando ali o seu testemunho, entretanto, podemos também aplicar esta questão do testemunho em nós mesmos, encarnados e desencarnados. E ele diz que cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. Essa colocação de Emmanuel, que está afirmando que cada um de nós terá o seu momento de aproveitamento individual, quando nós vamos revelar aquilo que nós aprendemos. Nesta outra parte, ele faz uma comparação, dizendo que as escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. Aqui nós voltamos no passado, quando o professor ou a professora chamava ao quadro negro cada aluno em separado, para que ele pudesse ali escrever o seu aprendizado. Era um momento único diante da sala que o aluno iria mostrar o que ele aprendeu sobre a lição. Ele diz ainda que, à frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. O professor consciencioso é o professor honesto, responsável, cuidadoso. É aquele que faz de tudo para que o aluno aprenda. E ele está dizendo que, naquele momento, em frente ao professor, o aprendiz vai mostrar quanto lucrou, ou seja, quanto que ele aprendeu. Ali, sem os recursos do plágio afetuoso. Se refere aqui naqueles trabalhos que é pego de uma outra pessoa. Mesmo que ele leia o texto de um outro colega, na verdade ele não aprendeu. E o professor percebe isso. E esse plágio afetuoso entre companheiros significa que um faz a lição e os outros copiam e tentam falar com as suas próprias palavras. Ou apresenta o mesmo trabalho também, que isto sempre ocorreu. Ele continua dizendo que, sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente
a posição firme ou insegura do estudante. Emmanuel está dizendo que ali na zona escura, isto é, no quadro negro, o giz vai mostrar, vai definir se o aluno aprendeu ou não. E esta questão do quadro negro ou zona escura, podemos também reportar quando nós encontramos diante de uma zona escura. O que vamos fazer? Nós vamos passar um giz claro? Nós vamos ajudar com luz ou não? Nesta outra parte, ele diz: e não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? Ele está fazendo uma pergunta. E realmente é assim que acontece. Nós somos diariamente testados na nossa vida profissional, na nossa vida religiosa, com os amigos. E ele diz ainda que o homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. Indefinidamente, sem limites predeterminados. Desta feita, ele está afirmando que pode. O homem, nas lutas vulgares do dia a dia, ele pode procurar uma outra pessoa para que seja ajudado em determinadas situações. E ele diz que o Pai permite também. Deus permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. Diz Emmanuel que Deus também permite esta oportunidade de estarmos em contato com outras pessoas, que nós possamos aprender com outras pessoas. Irrestrita porque não tem limites. Nós temos todo o campo vasto para aprender com todas as pessoas. Mas ele diz que, no entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Nesse momento, é necessário que tenhamos a consciência que vai chegar a nossa hora. Nós aprendemos sozinhos e com os outros. Vai chegar um momento, que é aquela hora, em que cada um de nós estaremos ali junto ao professor, à professora, para que a gente possa pegar o giz-alvo e puro das realizações espirituais. Isto é, em um determinado momento, nós vamos ter que mostrar o quanto que nós evoluímos nas nossas realizações espirituais. E vamos colocar, então, junto ao quadro negro, estas provas edificantes, que nós aprendemos junto ao quadro negro também. Nesta outra parte, ele diz: alguns aprendizes fracassam, porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Aqui podemos dizer, esse fracasso de alguns aprendizes se devem a não ter multiplicado os bens e nem dividi-los. Esses bens podem ser bens materiais, como pode também ser o bem do saber, o que é o mais importante. Seria nós passarmos essas informações de educação, seja de religiosidade, seja da vida
do mundo, nós passarmos esses bens e dividi-los com eles, esse nosso saber. E ele continua dizendo que ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Nessa frase, ignoram como subtrair a luz das trevas, podemos refletir. Quando estamos diante das trevas, nós temos uma pessoa, melhor dizendo, que está ali numa situação difícil, nós temos que usar a nossa luz, retirar aquela pessoa daquela treva que ela está passando. Porque ela também tem uma luz, mas naquele momento ela não está utilizando a sua luz. E é quando nós pegamos uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está desnorteada, enfim, uma pessoa que está precisando de um apoio naquele momento. E é isto que nós vamos fazer. Nós temos que aprender a tirar a luz das trevas. Seria aquele momento de nós acolhermos uma pessoa. E tem pessoas que, ao invés disso, somam os conflitos. Ou seja, passa mais conflitos para aquelas pessoas que estão nos aguardando uma ajuda. E formam equações do ódio e de vingança. Seria o oposto o que deveríamos realmente fazer. E continua dizendo que esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico, e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Neste parágrafo, ele está informando que Jesus salientou o amor por máxima glória. Ou seja, é necessário que nós tenhamos esta visão de Jesus, de tratar as pessoas com amor, que precisam de ajuda, seja material, seja espiritual. E ele diz que Jesus atuou com este amor em todas as situações do seu apostolado evangélico. Mesmo na cruz, vejam bem, ele estava ali num momento de dificuldades, porque ele estava ali sendo pregado na cruz, morto na cruz. Mas nos seus momentos ele ainda ajudou as pessoas. Quando ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Outra frase também dita por ele foi quando ele disse para sua mãe que ali estava o seu filho, que era João. O João, ele era o mais novo dos apóstolos. Naquele momento difícil que ele estava passando, mesmo assim ele disse essas palavras, que mesmo assim ele estava recebendo a injúria da perseguição, ele estava recebendo os fatores da injúria, da perseguição, da ironia, do desprezo, mas mesmo assim ele conseguiu somar, que foi exatamente o que ele fez naquele momento supremo. Na finalização, ele diz: ó vós, que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Aqui, Emmanuel está nos exortando para que nós
ao irmos ao quadro negro das atividades terrestres, se nós pegarmos um giz escuro e passarmos num quadro negro, nós estamos aumentando ali as trevas. O que nós precisamos é pegar um giz claro, alvo, para que a gente possa contribuir com aquele aprendizado. E ele diz: escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. E revela o próprio valor. Ele diz que nós temos que escrever nesse quadro negro os nossos caracteres de luz. Tudo aquilo que nós já aprendemos e que estamos praticando. Que nós possamos colocá-lo em luz, ali com o giz branco, o que vai mostrar para as pessoas aquilo que você aprendeu. É por isso que ele diz, revela o próprio valor. Neste momento, cada um de nós está revelando o seu valor, a lição aprendida. E diz ainda, lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Ele está nos lembrando que nós temos o nosso mentor e outros instrutores benevolentes para que possam nos ajudar naquele momento difícil. E por isto, ou no momento que nós estaremos ajudando as pessoas, ele diz que inspiram as mãos, isto é, inspiram as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa palavra. E ele conclui que abençoai o quadro negro, que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Ele está dizendo para nós abençoarmos o quadro negro, porque o quadro negro aqui representa todas as dificuldades pelas quais nós passamos. Nós sempre deparamos com dificuldades que nós temos que superá-las. E é exatamente o quadro negro. E é de suor e lágrimas que nós também sofremos com aquela situação, muitas vezes difíceis, como uma mãe que está acamada, um irmão que está com a doença incurável. Tudo isso são situações pelas quais nós passamos. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.